Começa agora. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Está começando mais um Antes e Depois da Lei. No programa de hoje vamos falar sobre desarmamento. Defesa ou ataque? O sentido da ação pode mudar em questão de segundos. No centro do dilema, um objeto, a arma de fogo. O uso dela define quem vive e quem morre. Mas e se ela não estivesse na cena? Os brasileiros decidiram que ela não deve estar. A escolha pelo desarmamento da população ainda não reduziu as mortes, mas freou o descontrole no porte e no contrabando. Antes da lei específica, sem regulamentação era muito fácil ter acesso a uma arma de fogo. Os brasileiros viviam em um país onde o uso da arma de fogo era livre. Na década de 80, o país passou a sofrer as consequências dessa liberdade sem limites. O cientista político Alexandre Rocha lembra dessa época. Nós passamos por um período aí de transição política e também culminou num momento em que se estourou a violência. O Brasil e os brasileiros foram tomados por a violência urbana. Em 1994, o Brasil registrou mais de 36 mil mortes por arma de fogo. Naquela época, não existia uma lei específica para restringir o comércio e uso da arma e nenhuma política pública para controlar o crescimento desenfreado de mortes. Muitas famílias sofreram, como a da Fernanda, de apenas 20 anos, que em 1998 foi assassinada em Brasília junto com o namorado depois de um assalto, quando voltava de uma festa. A mãe de Fernanda, Dona Maria, desabafa. Foi terrível, né? Porque a gente não esperava, era muito bem com a vida, muito comunicativa, né? Fica saudade, né? Mas a gente tem que encarar, né? Uma das primeiras regulamentações sobre o registro de porte de armas no Brasil aconteceu um ano antes de Fernanda ser assassinada e transformou o porte irregular de armas em crime, com pena de 1 a 2 anos. Antes disso, em 1941, a Lei das Contravenções Penais criou penas aplicadas aos crimes de posse e porte de arma. Mas, de acordo com o cientista político Alexandre Rocha, elas eram precárias e não atendiam às necessidades da sociedade. Não tinha uma legislação em nível nacional, como o Estatuto do Desarmamento, que regulasse. Não tínhamos, por exemplo, um sistema nacional de armas, de armamentos, como que nós temos hoje, em que todas as armas devem ser registradas em nível nacional, tendo um controle sobre isso. E com isso facilitava o acesso a armas de fogo por parte do cidadão e principalmente por parte dos criminosos, que buscam o mercado legal. Ari Sardella, delegado aposentado, é apaixonado por armas de fogo. Seu primeiro contato com uma foi quando ainda era criança. Ele conta que antes da criação do Estatuto do Desarmamento em 2003, ter uma arma era bastante comum. O acesso era irrestrito. Antigamente você ia na loja, quero comprar uma arma, entendeu? Você dava o seu nome e tudo, e a própria loja fazia a documentação, mandava para o SAMI, para Serviço de Armas e Munições, que autorizava o cara a comprar uma arma. Quando ele quisesse vender, ele vendia e comunicava. A pessoa que comprou ficava registrado no nome da outra pessoa. Isso legalmente. Agora tinha muita arma clandestina. Isso tinha. Depois de se aposentar, o delegado se tornou instrutor de tiros em Brasília. E apesar de reconhecer a importância do estatuto, defende o direito ao acesso às armas de fogo. Mas eu acho que todo cidadão de bem que quiser ter uma arma, ele tem o direito de ter sua arma. Não é liberar geral. Porque colocar uma arma de fogo na mão de um cidadão que não sabe lidar com a arma, eu mesmo colocar uma navalha afiada na mão de uma criança de 2 anos. Ele vai se machucar, vai se ferir, vai machucar alguém. O problema não está na arma, está na pessoa. Pessoas cometem crimes, armas não. A arma é um instrumento que pode ser utilizado como crime. A discussão pela criação de uma legislação nacional que regulamentasse a comercialização e posse das armas de fogo no país começou nos anos 80, quando o governo passou a ver o índice de criminalidade crescer de maneira desenfreada e entendeu a necessidade de uma política pública para impor limites. Mas uma parcela da população a favor de uma sociedade armada também se impôs. Começava aí um embate que durou mais de 2 décadas. Há um aspecto cultural aí por trás, em termos de possuir armas. E o Estado simplesmente ficou omisso nessa situação.
As pessoas adquiriam uma arma para ter aquela sensação de proteção, para até mesmo uma atividade de caça, e isso foi passando sem nenhuma legislação específica. Mas nessa discussão, quem passa a dor da perda, como a irmã da jovem assassinada em Brasília, acredita na proteção do Estatuto do Desarmamento. Hoje, sim, a gente, como nós convivemos, participando do Estatuto do Desarmamento, a gente acredita que se tivesse mais rigor mesmo assim, não existia arma na mão de qualquer pessoa. Ele é muito importante para evitar mais tragédia, né, como a da gente, como outras, como em famílias que são desfeitas. Várias famílias já foram desfeitas. A impunidade parece que prevalece, né? Porque desde 98, quantas famílias foram desfeitas? O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Baixe agora o aplicativo pelo QR Code e tenha acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos. Você está ouvindo o Antes e Depois da Lei. Agora vamos para um breve intervalo. Não. Vamos conversar? Vamos conversar? Minuto da Conciliação. Conheça boas práticas. Concilie você também. Você vai conhecer a história de conciliação da servidora Adeline Delgado, de 54 anos. Eu fiz a venda de um carro, foi uns 4 anos atrás. A pessoa teve todos os seus direitos e deveres, né, em relação à compra e venda de um automóvel, que era verificar o estado, condições, levar em mecânico, tudo isso foi feito. E aí depois o carro começou a apresentar muito problema para a pessoa que adquiriu de mim, e ele queria devolver o carro, queria pegar o dinheiro de volta, entrou na justiça. O comprador do carro só entendeu que estava errado na audiência de conciliação. Mas eu achei super tranquilo. No final a gente não teve que devolver dinheiro nenhum, pegar carro nenhum, ele entendeu que era assim. E se ele estava perdendo, ele estava perdendo também com razão. Elaine Borges, do Superior Tribunal de Justiça. Minuto da Conciliação. Eu sou Cristiane Meirelles e você está ouvindo o Antes e Depois da Lei, programa que mostra os avanços do Brasil por meio das decisões da Justiça brasileira. Com a violência sem limites, o Brasil ganhou um sim para o desarmamento. E o plebiscito que decidiu sobre a vontade dos cidadãos se transformou na Lei 10.826, criada em 2003. O conhecido Estatuto do Desarmamento está em vigor há 12 anos e combate o uso, o porte e também controla a venda de arma de fogo no Brasil. Impõe uma série de punições, como multa e detenção de até 3 anos para quem tem posse irregular de arma. E para quem está com um porte ilegal, a pena é de multa e de até 4 anos de reclusão. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, explica. O que nós tentamos fazer com o Estatuto, né, é diminuir esta arma para a mão do criminoso. Fazer com que a capacitação da polícia seja aumentada para a defesa do cidadão e que esse cidadão não precise de ter uma arma para sua defesa. Mesmo porque a arma ela é um péssimo instrumento de defesa. Ela é um excelente instrumento de ataque, mas um péssimo instrumento de defesa. Com o Estatuto, o porte legal de armas ficou restrito a maiores de 25 anos que não respondam a inquérito policial ou processo criminal. Também é preciso apresentar laudos técnicos que comprovam a capacidade e aptidão psicológica para manusear a arma. E a autorização do porte depende de aprovação da Polícia Federal. Rodrigo Moreira, instrutor credenciado há 6 anos pelo Exército e pela Polícia Federal, explica o que é avaliado na hora de tirar o porte de arma. Aqui eu avalio se o cara tem noção de regras de segurança, se ele tem noção de conhece o armamento, partes do armamento, como gatilho, cano, a parte básica do armamento, em primeiro escalão, e a precisão do tiro. A gente realiza aqui 10 disparos a 7 metros do alvo, né? Para dar esses 10 disparos ele tem 20 segundos, então o cara tem que ter uma pontuação mínima. A pontuação máxima são 10 disparos acertando uns 50 pontos, ou a pontuação mínima seria 60%, que seria 30 pontos. O repórter cinematográfico Ivandélio Ferreira passou por essa avaliação e tirou o porte de arma, que custou cerca de R$ 700, fora a arma que ele pagou R$ 2.500. O porte e o registro devem ser renovados a cada 2 anos. A decisão de Ivandélio pelo porte veio depois que ele sofreu ameaças de morte de bandidos enquanto fazia cobertura
cobertura do noticiário policial. Nesse dia a dia de polícia, eu recebi umas ameaças de morte. Inclusive tem até BO registrado. Mudei, inclusive, de residência. Eu tive de vender minha casa porque o bandido chegou a ligar na minha casa, dizendo, olha, você mostrou fulano na televisão, tu vai morrer. Então, foi basicamente assim. Então, fora isso, tive mais 3 ameaças de morte. Depois do estatuto, a população brasileira voltou a ser consultada e, desta vez, disse não ao desarmamento. A polêmica divide quem defende o uso de armas e quem acha que elas são a causa da violência desmedida. Enquanto isso, as tragédias se repetem. Depois que morre, chega aqui, tá a rua cheia de polícia e é meu filho que tá aqui. Esse é o grito de uma mãe que perdeu o filho. Leonardo, de 29 anos, foi abordado por adolescentes quando chegava ao prédio que morava em Brasília. Ao tentar fugir dos menores armados, tomou um tiro no pescoço e morreu. A ONU, Organização das Nações Unidas, estabelece um limite de 10 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. A partir daí, a violência é considerada uma epidemia. Os índices atuais são 25 mortes para cada 100 mil habitantes, ou seja, mais que o dobro aceitável pela ONU. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, comenta sobre o problema. As instituições, não apenas as pessoas, os agentes públicos devem, de alguma maneira, olhar para essa questão com olhos um pouco mais sensíveis, né? Porque realmente é um grande fator de criminalidade, de desagregação social, de violência urbana, sobretudo, e que nos envergonha, estatísticas que nos envergonham no cenário mundial, né? Nós hoje temos o Brasil como o 2º país no mundo com o maior número de mortes causadas por arma de fogo. E isso é um dado estarrecedor e nós precisaríamos enfrentar essa questão de modo mais incisivo. Em uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro, um jovem de 23 anos abriu fogo contra os estudantes com 2 armas. Matou 12 pessoas, feriu outras 12 e depois se matou. Na investigação, a polícia descobriu que uma das armas foi comprada no mercado ilegal por R$ 260. Um ano depois dessa tragédia, em 2012, foi apresentado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 3.722, que tenta revogar o Estatuto do Desarmamento e facilitar o acesso às armas, permitindo a aquisição de até 9 armas por cidadão. A ideia divide opiniões, porque em 2005, 59 milhões de brasileiros disseram não ao desarmamento. O presidente do Instituto de Defesa, Lucas Silveira, explica esse ponto de vista. A burocracia toda, ela prejudica especialmente o cidadão de bem, aquele cidadão que não é propenso a cometer crimes. Por outro lado, ela leva esse cidadão, enquanto ela leva esse cidadão à marginalidade, já que o cidadão não cumpre os requisitos e pode até ser considerado criminoso caso não renove o registro, os bandidos, aqueles mal intencionados que vão de fato cometer crimes dolosos contra a vida, contra o patrimônio, essas pessoas conseguem arma com muita facilidade no mercado legal. Já quem defende a lei considera que o fim do Estatuto do Desarmamento é um retrocesso. Isso porque pesquisas mostram que quanto mais armas em circulação, maior é o número de homicídios. A campanha de desarmamento tirou de circulação mais de 600 mil armas e pagou indenização por isso. Se eu pretensamente acho que é um direito de defesa, por que eu posso ter até 9 armas? Uma arma já faria essa defesa, então, no caso. Nós estaremos subtraindo também a circunstância de surpresa do ataque pelos criminosos, porque quantas vítimas que são expert em armas não conseguiram se defender por conta do fator surpresa ao serem abordados por bandidos. Esse foi o Antes e Depois da Lei de hoje, sobre desarmamento. O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Baixe agora o aplicativo pelo QR Code e tenha acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos. Participe do programa. Mande seu e-mail sobre a lei que você gostaria de entender melhor. O endereço é antesedepoisdalei@stj.jus.br. Eu espero a sua sugestão. Semana que vem, a gente tá de volta. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Antes e Depois da Lei.